Ou seja, tem pecados que era indicado apedrejamento, né? Eu não quero entrar assim, nesse pormenor, mas o impacto social ele é diferente, né? Embora é pecado. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa errada. Não é porque não seja algo que seria punido no Antigo Testamento com apedrejamento que a igreja deve ignorar. Não, com certeza, né? Eu disse o apedrejamento, certamente não é o assunto aqui, né? Embora tenha um pouco aí a questão mais radical, né? Que o povo de Israel não deveria casar-se, né? Com outras. Ia pegar o seu outro bloco. Mas a gente sabe que aí tinha um contexto específico da proteção do povo, da formação do povo. E agora, na recomendação para o Novo Testamento, para o nosso tempo, também no caso da comunhão com Deus e dos valores. Até foi muito boa a fala da Franciele, no sentido, o quanto foi difícil o namoro a partir de uma fé que não estava sendo compartilhada, né? Estava rompida, né? Quer dizer, você tem valores que não crescem junto. E a premissa de um relacionamento é você ter um mesmo alvo, né? Um sonho que você compartilha. E com a fé ou não ter os valores de fé compartilhados ou sonhados juntos, isso daí é uma ruptura já, né? Complicado, né? Elvira Batista de Oliveira, ela mora em Muriaé, Minas Gerais. Acredito que há pessoas que deveriam ser excluídas da igreja por muitos motivos. Mas não vejo nem os pastores exortando, muito menos disciplinando. Alguns membros passam o culto no canto escuro do lado de fora da igreja, trocando carícias. E em alguns lugares até se beijam na boca durante o culto. Elvira! Isso acontece, Fran? Gente se beijar na boca durante o culto? Acontece, muito. Acontece? Acontece. Muito? Muito. Você já fez isso? Um selinho só. Assim. Mas vocês estão no culto, no meio da igreja. Não, no meio da pregação não, mas antes. Ué, qual a diferença entre a pregação e o louvor? Posso saber? Mas assim, não é nada... nada Como assim, vulgar. Não é nada o quê? Não, porque assim, a gente sabe que tem... Pastor, não era nada vulgar, assim, eu já vi, até mesmo casados, né, dar um selinho, fazer um carinho na esposa, né, eu não sei a que ponto a Elvira chegou a ver isso dentro da igreja, né. Mas é lugar dessas coisas dentro da igreja, pastor? Realmente eu concordo com ela. Né? Eu não sei que intensidade ela está falando desse beijo na boca, porque tem muitos tipos de, né? Enfim, né? O calor dessa beijo questão. De novela. Beijo de novela. E realmente não é respeitoso. Agora, um selinho, como ela falou, de cumprimentar, a gente tem até o ósculo santo aí, né? O ósculo santo. Na hora que a gente chega, tudo bem, mas dentro do ambiente santuário, na hora do culto... Então, além de... Não, com certeza. Eu estou pensando mais no cumprimento. Fora disso, não tem sentido. Olha a mensagem dela. Alguns membros passam o culto no canto escuro do lado de fora da igreja, trocando carícias. E, em alguns lugares, até se beijam na boca durante o culto. Isso lá dentro da igreja. Fran... Graças a Deus eu nunca presenciei isso, né? O pastor Jaime te pega, hein? Ele é bravo. Ele não é bravo? Mas é rígido. Ele é rígido. Legal, gostei. Sem contar as roupas e os olhares. A Elvira pega pesado aqui. E os pastores sabem que se advertirem sobre isso, vão perder membros. Desse jeito, como poderiam excluir alguém? Acho que, na verdade, não há. Na maioria das vezes, um namoro misto. Ambos estão longe da fé. Mas o pior de tudo é que o mau exemplo não vem dessas coisas. Vem da falta de obras, pois ninguém quer servir ao que necessita. Pensam somente em si e gostam de ostentar, mesmo que isso signifique dívidas que o Senhor vai ajudar a pagar. A Elvira tá brava. Tá brava. Eu acho que tem que ter todo o respeito, né? Você está ali na casa de Deus para adorar, prestar culto a Deus. Então deixa para dar o selinho depois. Exatamente. Mas eu quis dizer assim, que nem
Tem o marido, cumprimenta a esposa, faz um carinho. O marido cumprimenta a esposa dentro da igreja? Ele tem que cumprimentar em casa. Que conversa é essa? Eu já vi, pastor. Bom, chegou o pastor Quitério Gregório Silva, da Igreja Assembleia de Deus. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Paz e graça. Paz e graça. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui novamente para discutir esse tema, né? Então, o senhor chegou bem a calhar. Eu sou do tempo em que a Igreja Assembleia de Deus sentava homem de um lado, mulher do outro. Era bom, né? Pelo menos evitava essas... Não sei se o senhor chegou a ouvir as coisas aqui. Cheguei. Eu comecei nesse tempo, inclusive tem algumas regiões, principalmente interior nordeste, região norte, que ainda mantém, em algumas igrejas tradicionais, ainda mantém esse hábito, né? E a preocupação era justamente essa, era evitar que houvesse, digamos, todo e qualquer contato com o sexo oposto, no caso, dentro da igreja, né? Para não distrair. Para não distrair, exato. É verdade. Pastor, você aí em casa vai pegando uma caneta, um papel, tem um recado importante para você já. Antes, por favor, pastor, o endereço da igreja que o senhor pastoreia? Na verdade, nós congregamos aqui na Celso Garcia 560, junto com o pastor Samuel Ferreira, né, presidente do Campo do Brás, e nós somos um dos responsáveis pela formação de obreiros e pastores do campo, né? Nós ministramos um curso chamado CPO, que é um curso de formação de pastores e obreiros. Muito bem, muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar, eu sei que você está preocupado aí com essa questão do namoro misto, mas tem um assunto bem mais, digamos assim, urgente para tratar, que é a questão da saúde do corpo. Não adianta ter o espírito bom num corpo ruim que está marchando aí para ruína, né? Então, perder peso é sinal de saúde. Agora, como fazer isso de maneira saudável, sem se expor a riscos, sem ter que tomar remédio tarja preta e sem passar fome ou raiva? O Fernando tem a resposta. Paz e graça, Fernando. Amém, Heber. Já estamos por aqui para falar com os telespectadores no Brasil e em outros países também. Milhares de pessoas perdendo peso com BioRefit. Esse é o produto. Milhares de pessoas, não é centenas não. Detalhe importante, a pessoa tomando 3 frascos desse aqui, 2 cápsulas ao dia, uma antes do almoço, outra antes do jantar, por 3 meses, é possível perder até 15 quilos. Então, olha, produto aprovado pelo Ministério da Saúde, reconhecido pela Anvisa, que é o mais importante, produto natural. O telefone já está aí na tela, começa a ligar agora. O DDD de São Paulo é 11, o telefone é o 46-34 80 90. Você pode inclusive ligar a cobrar agora, tem plantão até 1 da manhã. 90 15 11 46 34 80 90. Mas por que a pessoa emagrece? Porque tem uma composição fantástica, não é isso? Sim, totalmente natural. Natural, tem o Psyllium, que age como uma esponja, retém gordura ruim e manda embora aquela gordura ruim que inclusive quando entra nas artérias, que entope as veias do coração. Olha só, todas as pessoas precisam tomar o BioRefit. Outra vantagem, tem o colágeno para não ficar com a pele flácida e tem vitamina para não ficar fraca ou fraco. Tem muita gente nas academias com o corpo bonitão, malhadão, mas estão fracos. Ainda ontem acompanhava a matéria em algumas emissoras, muitas modelos e outras pessoas que malham dizendo, olha, eu me sinto muito bem, mas eu confesso que outro dia eu senti uma tontura, outro dia eu desmaiei. Pessoal fazendo dietas loucas, deve fazer dietas, claro, mas tem que ter um acompanhamento e tem que ter uma vitamina, não é isso? Claro, você não pode simplesmente parar de comer. E o Psyllium, que é um dos componentes da fórmula do BioRefit, é um componente, o Psyllium é natural, é tirado da natureza e ele ajuda a gente a lidar com a ansiedade. Por que você come muito? Porque você fica ansioso. Por que as dietas muitas vezes não dão certo? Porque elas inibem a fome, mas não cuidam da ansiedade. Exatamente. Isso que ainda comentamos ontem numa entrevista que eu dei num canal de televisão. Exatamente. A pessoa emagrece quando ela não toma o BioRefit e volta a engordar. Mas quem toma o BioRefit, como ele controla a ansiedade e ele reduz o apetite, a pessoa não volta
volta a engordar. Então preste atenção. Não tem efeito sanfona. Exatamente. Seja você que malha, seja você que só faz caminhada, seja você que faz dieta ou não, tome o BioRefit. Independente de fazer uma alimentação no almoço ou no jantar, deve tomar 2 cápsulas ao dia. Detalhe importante, eu estou anunciando 3 potes por pessoa. 1, 2, 3. O suficiente para perder até 15 quilos, o suficiente para tomar por 3 meses. O telefone está no vídeo, você já deveria ter ligado 4634-8090, o DDD 11, e já vem presente por aí. Claro, tem que presentear. É porque quando a pessoa ganha peso, detalhe, ela perde barriga tomando BioRefit, ó, esse faz você perder barriga, homens e mulheres que estão nos ouvindo. Quando a pessoa ganha peso, ela ganha uma série de problemas também, pressão descontrolada, pernas inchadas, a perna fica inchada, os braços, a pessoa muitas vezes tem dores na coluna. Sim. Aí eu já venho com a solução também, que é esse fantástico óleo de massagem. Solução para um monte de coisa, inclusive para briga de casal. É, estão ligando lá, bem, tô com uma dorzinha aqui, aí ele vem, faz a massagem e vice-versa. Bom, comprou o BioRefit, ganha óleo de massagem e você não pode deixar de louvar a Deus. Claro. Pensei nisso também. Estou dando de presente um CD do Luiz de Carvalho com aqueles louvores, olha, aqueles louvores que realmente marcaram. É fechar os olhos e dar glória a Deus, presta atenção. Sem respiração. Vai louvar a Deus magrinho. Ei, gostoso. Exatamente, você é templo do Espírito Santo. Então, DDD 11, São Paulo, 4634-8090. Homens, mulheres, adolescentes, pessoas de mais idade devem tomar. Perder peso é com o BioRefit. Telefone aí na tela, DDD 11, 4634-8090. Ganha o olhinho, ganha CD, pagamento no cartão de crédito. É uma parceria que fechamos com todos os cartões. Agora, não tem cartão de crédito, não vai deixar de comprar. E não se preocupe com o pagamento, até 6 meses para pagar. Abraço do Fernando Lima, Deus abençoe a todos. Quando perguntar como emagrecer e perder barriga, responda só a verdade. BioRefit. É isso aí, a gente vai para o intervalo, você não vai perder nada do debate e vai ganhar saúde ligando para 4634-8090. A gente volta já. Um passarinho me falou que vem novidade por aí. Deus cuidará de mim, Deus cuidará de mim. Sandro Nazireu, o sanfoneiro mais feliz do Brasil. Um passarinho me falou pra lhe dizer que há alguém que gosta muito de você. Novo CD, Misturado com Deus. Pra ele diga assim. Já à venda. Graça Music. Olá para você que acompanha a programação da HIT, saúde e temas jurídicos. Você acompanha aqui no Consulta ao Doutor, sempre com entrevistados capacitados que vão responder as nossas dúvidas. Eu conto sempre com a sua participação, você já sabe, é muito fácil participar do Consulta, tirar sua dúvida, é uma boa oportunidade. E olha, você já sabe, eu te espero de segunda a sexta-feira, às 4h15 da tarde, logo depois do Jornal Toda Hora. Até lá! Joey Vasconcelos, CD Sempre Confiarei. Deus da minha vida. Com participações especiais de Cris Duran e Paulo César Baruch. Um lançamento Graça Music. Qualquer que seja o seu conflito, sempre haverá alguém para ajudar. 3 histórias, um destino. Novembro, nos cinemas. Um novo álbum. Novas canções. A mesma unção. Deus é glorioso. Deus é glorioso. O primeiro CD do pastor Antônio Cirilo pela Graça Music. Sua glória enche a terra, enche esse lugar. Graça Music, um novo tempo, um novo conceito de adoração para você. Estamos voltando com o programa Vejam Só.
agradecendo ao carinho da sua audiência e convidando você para nos acompanhar no Twitter. O endereço eletrônico do Twitter é @vejamsó_riti. E quem está à frente do Twitter é o senhor Juanito. Né? Por intermédio do Twitter, você pode sugerir temas, né? Pode fazer observações a respeito do programa. A única coisa que não dá para fazer pelo Twitter ainda é participar dos sorteios que a gente faz aqui. Para isso, você entra no site vejamsó.com.br, vota na enquete e você já participa do sorteio. Por exemplo, a enquete de hoje é a seguinte: você acha que o jovem que insistir num namoro misto deve ser excluído do rol de membros da igreja? Então, o jovem que insiste, não é o cara que começa a namorar, o pastor vai lá, conversa com ele. Não. Ele insiste. Ele tem um namoro misto, aí termina, pega outro, não sei o quê. E aí, esse irmão ou essa irmã deve ser excluído do rol de membros da igreja? Sim, não ou não sei. Quais são as respostas? Votou no sim, votou no não ou votou no não sei, você já está habilitado para ganhar a camiseta da grade que eu vou sortear hoje. Tá aí, ó. A camiseta é essa, você vai ficar bem estiloso, bem estilosa com a camiseta, mas vai ficar muito melhor se você se transformar num aluno da Agrade. A Agrade tem mais de 600 filiais espalhadas no Brasil inteirinho, aguardando a sua matrícula, nos mais diferentes cursos, todos voltados para a obra de Deus. Então tem teologia, pós-graduação em teologia, com 3 acepções diferentes na pós-graduação, tem curso de música, tem curso de oratória, muito pregador tem dificuldade para pregar e tal, faz o curso de oratória, fica afinadinho, tem curso de Libras, linguagem brasileira de sinais, que eu nunca sei fazer, tem curso de escatologia, capelania, olha, são muitos os cursos. Então você entra no site agrade.com.br ou se você quer falar com alguém, dá uma ligadinha para Carla. O telefone da Agrade é 0 operadora 11 3115 0819 e você pode falar com o pessoal da Agrade de segunda a sábado, só no domingo que não, mas de segunda a sábado você encontra o pessoal lá no horário comercial, tá bem? Liga lá, eu tenho certeza que você vai gostar das informações que você vai obter. Você pode achar o endereço mais próximo da sua casa. Com 600 unidades, com certeza uma delas fica perto de você, tá bom? Agora, para ganhar a camiseta da Grade, tem que entrar no site do Vejam Só e participar do programa votando na enquete e, se quiser, postando também um comentário. Pastor Quitério Gregório, é isso mesmo? Gregório, isso mesmo. O senhor pertence ao Ministério Madureira, né? Perfeito. O Ministério Madureira, no tempo que eu conheci a Assembleia de Deus, era chamado como Macalão, é isso? É Paulismo Macalão, perfeito isso. Do ramo do Macalão, era duro, rigoroso, né? Levava tudo a sério e tal. E aí, o senhor acha que o jovem que insiste no namoro misto, que teima nisso, ele deve ser disciplinado? O tema em si, ele fala uma palavra que é bastante forte, que é a palavra excluído, né? Inclusive, hoje já é uma palavra que cai um pouco em desuso, na maioria das igrejas, mas que é aplicado ainda, né, em alguns casos. Alguns fatores são importantes relevar. A primeira é a questão de definição do que é namoro. Hoje essa palavra namoro está muito pejorativa, né? Namoro se tornou uma coisa banal e, na verdade, namoro requer compromisso, né? A Bíblia nos diz lá em Mateus 6, 14 a 17, para nós não nos submetermos a um jugo desigual. O que seria isso? Ora, o namoro ele é tão sério, tão comprometedor quanto o noivado, quanto o casamento, né? O namoro em si, embora hoje tenha pelo menos umas 3 definições para o que seja namoro, né? Tem uma definição hoje que é muito em moda, muito popular hoje, na verdade, onde entra, onde seria no caso, é um período de conhecimento entre 2 pessoas, inclusive entra o contexto sexual nisso. Quer dizer, isso é um contexto atual do que se define a palavra namoro. No mais tradicional, essa palavra sexo, ela é retirada disso, né? Se bem que hoje, quando nós olhamos para o namoro, é impossível ter namoro sem ter intimidade.
Não existe namoro hoje sem intimidade, não existe namoro hoje sem beijo, não existe namoro hoje sem abraço, enfim. E por que a questão do cuidado com isso, né? Eu acho que o tema é bastante propício em relação a isso, ou seja, deve ser excluído o que é feito. Primeira coisa que namoro não é brincadeira, né? Namoro é algo sério, né? Ou seja, quem vai namorar para quê? Visando o casamento, visando o noivado. Ou seja, o namoro é o primeiro passo para um relacionamento que termina o quê? Termina numa casa, família, é o primeiro passo para se constituir uma família. Ora, quando nós falamos de jugo, é importante que você veja que no caso que o jugo, ele é uma peça, né? O pessoal que é do interior conhece muito bem isso. Ele é uma peça que é colocada no pescoço de dois animais, visando facilitar os dois animais a puxar uma carga, né? E caminhando no mesmo rumo. É interessante que o animal, quando se coloca um jugo nele, se tampa as laterais para que ele não olhe para os lados e caminhe em uma mesma direção. E, ora, imagina um namoro entre um rapaz cristão e uma moça que não é cristã. Ele quer ir para a balada, ela quer ir para a igreja. Em primeiro momento, isso não tem problema nenhum, um acaba cedendo. Mas quando se casa, começa, no caso, se acolher o fruto disso. E namoro visa-se casamento. Namoro entre a igreja é isso. O objetivo que quer é casar, é conhecer para casar. Noivado é um preparatório, é você prepara a casa, móvel, isso e aquilo. Noivado é um período de conhecimento. Ora, como é que eu vou, no caso, entrar em um relacionamento que eu sei que vou ter problema lá fora? Então, isso é muito arriscado. A igreja tem que trabalhar melhor isso. Quando eu falo que a palavra excluir é forte, mas a medida adotada, correta ser adotada, que é um afastamento, se membro das suas funções, para um aconselhamento, um acompanhamento, e se persistir, que no caso é esse o tema, persistindo sim, na verdade aí no caso toma-se uma medida disciplinar, no caso mais severa. Então, mas vamos supor que a pessoa que esteja namorando seja alguém, por exemplo, do grupo que toca e canta. Ele está lá na frente, normalmente tendo destaque, ele ou ela, né? Nesse caso, o senhor defende um banco para essa pessoa? O afastamento imediato, né? Essa é a medida a ser adotada. Só que é interessante, afastar, na verdade, não resolve o problema. Tem que se afastar, conversar, tratar isso, né? E existem aquelas famosas desculpas, né? Não, mas ele vai se converter, né? Ah, não, eu recebi uma profecia, uma promessa, né? Aquela pessoa fala, não, mas meu pai, minha mãe, enfim, aconteceu isso, conhece alguém que aconteceu isso, e hoje eles são uma bênção. Ora, isso não é desculpa, até por um detalhe, casamento é coisa séria. Mesmo se tratando de cristãos, tem que se avaliar um pouco mais do que espiritualidade, né? Então é um passo muito sério isso. Então não dá para arriscar, não dá para tirar sorte. Agora, não sei. Por exemplo, pastor Marcelo Souza, alguém buzinou na minha orelha aqui que o senhor conhece gente que teve casamento misto. Sim, minha mãe e meu pai. A minha mãe se converteu com 17 anos, já faz bastante tempo, no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Por ter se convertido, ela precisou sair de casa, assim, por uma série de situações. Conheceu meu pai em São Paulo. E aí se casou com meu pai. E meu pai depois, ela foi sempre uma pessoa muito dedicada ao evangelho. Ela contava história em praça para crianças. Assim que nasceu uma igreja metodista no Butantã, nasceu assim. E ela pegava pessoas, às vezes até na favela, na comunidade, dava banho, dava almoço. E chegou uma hora que meu pai foi tocado. Falou, eu preciso... seu pai não era crente? Não era crente. Chegou uma hora que ele foi tocado. Ele falou, eu preciso entender por quê e tal. Aquele amor que ela tinha pelas pessoas. Ela acabou levando ele a Jesus. Levou a Jesus. Depois de casado? Muito. Eu já tinha 4 filhos quando ele se converteu. E teve uma conversão muito forte. Ele se tornou um evangelista, plantador de igrejas, um homem de... Que igreja que a sua mãe casou? Metodista. Então a igreja aceitou o namoro misto dela?
Sim, claro que nessa época eu não acompanhei, né? Sim, é evidente. Mas com certeza sim, estou brincando. Mas, Porque eu conheço vários pastores da antiga, meu pai é um deles, que fala, não, o que a Bíblia condena é o casamento misto, agora o namoro, né? E condena em termos também, porque, como você acabou de falar, o marido pode vir a casar. Sim, inclusive é a questão colocada pelo texto mesmo já citado várias vezes, que é Coríntios. Só conheço esse também. Que é o mais interessante, o mais completo. Diz que pelo testemunho, tanto um como o outro pode levar o outro, né, santificar e levar a Jesus, né, nesse sentido. Então há essa abertura, né? É claro que, como o pastor aqui colocou, Quitério, né? Pastor Quitério, perfeito. É muito bom, seria interessante, um mundo ideal, se houvesse essa consciência toda de todos os jovens, né? Para que fizesse uma escolha correta e tivesse todos esses procedimentos. Mas quando você fala numa comunidade com muitos jovens, com níveis de maturidade diferentes, vindos de lugares diferentes, você tem muitas experiências diferentes. E aí precisa realmente tratar, eu entendo, de forma particularizada, acompanhada, para que você tenha não um problema maior ainda, né? Um afastamento maior. Então, acompanhamento para mim é essencial, acompanhamento e aconselhamento é essencial para que você não tenha uma piora, ou seja, a pessoa se sentir com um peso maior do que qualquer outra coisa, ainda mais partindo da autoridade. Eu, como pastor, certamente estou sendo percebido pelo jovem como alguém que vai dar um conselho importante para ele. Dependendo como eu faço essa abordagem, eu levo mais culpa do que... Mas não tem que levar a culpa? Pastor Quitério. Agora, é importante observar um detalhe. Quando fala em que a mulher, pelo seu testemunho, ela ganha um marido, o contexto sugere que é uma situação onde ambos já são casados, ela converte-se primeiro do que ele, e aí ela ganha ele através do seu testemunho. Nós estamos falando aqui, no caso, em uma situação onde não são casados, se conheceram e resolvem querer namorar. Outra coisa importante nos dias dos nossos pais, o contexto família era outro. Hoje a questão família, ela já é muito sensibilizada no sentido de firmação, de comprometimento, mesmo dentro da igreja. Quer dizer, hoje é uma facilidade tremenda para separar-se, né? Hoje em dia não existe mais aquela situação de um cabeça familiar em um contexto geral. Hoje em dia, tanto o homem quanto a mulher têm uma predominância praticamente quase que igual dentro da família, dentro do lar. E cada vez mais isso assume um papel mais forte, mais radicalizado, inclusive. E partindo desse contexto, essas diferenças, eu entendo, inclusive, que quando Deus ele salienta isso na palavra, o objetivo é preservar o futuro lar, a futura família, do quê? De problemas, de brigas, de desavença, né? Tá, tudo bem, pastor. Mas, por exemplo, nós estamos aqui com a Franciele Mascarenhas. Mascarenhas é de que origem? Italiana? Nossa, engraçado que já me falaram que esse sobrenome tem tantas origens que eu já nem sei mais. Falaram que é correntino, que fala